Perfeito, é um ambiente perfeito. Na hora que você quiser começar, pode começar. Ok, eu mando para aí? Sim, aham. Ok. Bem, o mercado de trabalho, ele é um eterno desafio para o profissional do jornalismo. Antes dessas tecnologias que hoje tomam conta do jornalismo e de todas as outras áreas da comunicação, o mercado era muito mais simples de ser percebido. Você tinha o trabalho no jornalismo, um jornalismo impresso, basicamente, variava de jornal para revista. Depois criou-se um mercado de relações públicas que durante muito tempo foi exercido por jornalistas, mesmo tendo uma área específica de formação universitária, que é o curso de relações públicas, né? Esse mercado também contemplava as áreas de televisão e rádio, né? O rádio, embora tenha tido uma grande audiência ao longo da história, né, o rádio se baseava muito no trabalho do entretenimento. Eram os apresentadores famosos, os apresentadores de grande nome, de grande expressão, o que eles diziam era verdade. Mas, de um modo geral, o jornalismo ficava no segundo plano nesse processo, embora fosse feito com grande qualidade. A Rádio Bandeirante, a Rádio Globo, essas grandes emissoras do plano nacional do Brasil, e você tinha as grandes emissoras, por exemplo, locais, no estado do Brasil, Rádio Brasil Central. Tem uma certa época, entre os anos 60 e 70, que ela era chegou a ser a quarta emissora do Brasil, pela potência dela e a importância dela, né? A televisão, um mercado que começou com a televisão lá em 1950, mas o mercado só ganhou prestígio, só ganhou sustentação a partir, curiosamente, da ditadura militar. Embora houvesse o controle dos militares sobre os meios de comunicação, através da censura e outros meios de cerceamento da liberdade de expressão, a ditadura criou uma novidade no mercado, que foi o mercado público para as empresas de comunicação. Quer dizer, elas tinham os anunciantes normais da iniciativa privada, você tinha os bancos, empresas, as empresas de automóveis, a indústria automobilística em São Paulo, depois em Minas Gerais, né? Depois, mais recentemente, no Nordeste, né? Eram os grandes anunciantes. Mas aí, na virada dos anos 70, dos anos 80, o governo federal, na mão dos militares, resolveu profissionalizar, digamos, a relação do governo federal com a mídia, criando a publicidade oficial. E essa publicidade oficial passou a ser uma área de grande atrativo para as emissoras de rádio, como as emissoras de rádio, televisão, a mídia impressa. Ora, como havia um sistema de censura, né, a ditadura militar encheu a mídia, toda ela em geral, de propaganda pública com valores acima do mercado privado, né? E aí garantiu o silêncio da mídia sobre as atrocidades da ditadura e assim por diante, né? Bom, esse processo continuou depois da redemocratização, né? Depois, com a publicação da nova Constituição, em 88, a gente imaginava que o espaço democrático ia abrir isso, né? Quer dizer, a possibilidade de ter anúncio público, mas com liberdade de expressão, né? E isso significou essa profissionalização da mídia oficial pública, a mídia estatal. No primeiro momento significou uma grande abertura de mercado de trabalho para os profissionais de jornalismo, assim como também para relações públicas, publicidade e assim por diante, né? Com o tempo se mostrou uma pegadinha, porque na realidade os governadores controlam a mídia pública regional,
a mídia do Estado e controla os meios de comunicação públicos regionais. Quer dizer, dificilmente você vai ver uma crítica aos governadores na mídia pública regional, né? Mas, de todo modo, você tem um mercado de trabalho público, as pessoas, de modo geral, entram por concurso. O último concurso aqui em Goiás para a cobertura da área pública de Goiás foi feita no final do segundo governo do governador Alcides Rodrigues, né? Permitiu uma estabilidade dos jornalistas, porque sem concurso público você ficava numa gestão, no final da gestão, se o governador era eleito, você continuava, se você tinha uma relação boa com ele. Se perdia, você tinha antipatia do sucessor, né? Isso, em relação ao de mercado de trabalho, é isso. Você tem um mercado privado, é o mercado convencional, de jornais, revistas e tal, e você tem o mercado público, que cobre as mesmas funções, as mesmas áreas, mas sob uma ótica estatal e, como eu acabei de dizer, sobre a supervisão, digamos assim, controlada dos governos estaduais. É muito difícil fazer crítica para os governadores, né? Agora, as áreas que eu formando, pode dizer, na profissão, compreende todo esse universo que nós temos, né? Você tem a mídia impressa, você tem a mídia radiofônica, televisiva, e hoje você tem a mídia digital. Ela ganhou força a partir dos anos 90, no Brasil a partir de 1995, quando a internet colocou à disposição da sociedade brasileira novas possibilidades midiáticas, novas formas de expressão. Você tem, hoje, o símbolo de tudo isso é o nosso querido celular, que nos acompanha de noite, fica debaixo do travesseiro às vezes, né? E no caso do jornalista, isso é verdade, ele precisa ficar antenado o tempo todo. Mudou a natureza da cobertura jornalística, né? E essa tecnologia da internet, a internet é só uma tecnologia, ela possibilitou uma explosão de mídias digitais, né? Ainda não muito controladas, ainda não muito entendidas. Há muita fofoca nas redes sociais, por exemplo. Os antigos blogs, né? Nós temos os blogs, ainda são um espaço de relativa segurança para a informação verdadeira, não é? E os blogs são importantes porque eles são geralmente coordenados por um jornalista de renome e ele precisa de uma equipe para trabalhar com ele, né? Então esse é um grande espaço que nós temos hoje em dia. Hoje nossos ex-alunos que saem daqui vão para esse mercado informal. Esse dia encontrei com um ex-aluno, foi um orientador meu, ele já está trabalhando num portal, né, da internet, quer dizer, aqui em Goiânia, né? E está se sentindo muito bem, está feliz, está trabalhando, né, numa área que ele gosta, e teve uma formação adequada aqui, né, principalmente nessa área das mídias digitais, né? E então as áreas continuam as mesmas e ampliou-se um pouco mais, porque hoje você tem a favor do jornalista e não contra o jornalista a possibilidade que as pessoas na sociedade, em qualquer circunstância, elas informem ao profissional no rádio, na televisão, no jornal, no site, assim por diante, está havendo um problema em determinado local, de Goiânia, por exemplo, né? Alguns jornalistas desinformados chamam isso de jornalista cidadão. Na verdade, o jornalista cidadão, quem coordena esse processo é o jornalista com formação, né? Essas pessoas que mandam seus recados, seus áudios, seus vídeos para as emissoras de rádio, para os portais, porque tudo vai acompanhado de imagem hoje, você não abre mão de ter uma imagem hoje. Eu diria que nós devemos tratar essas pessoas que fazem esse trabalho, que é um trabalho importante para abastecer o jornalismo, são as novas fontes de informação do jornalismo. Eles não são jornalistas, né? Porque eles não sabem contextualizar a informação, não sabem a relação daquele problema com o problema do bairro vizinho. O bairro vizinho, da mesma forma, não tem uma visão de que consertar um bueiro no seu bairro vai criar se não resolver uma canalização no bairro próximo, ele vai ter problema. E essa visão que vai ter sempre o jornalista. É por isso que nós achamos e entendemos que a formação do jornalista é fundamental, até para entender essa dinâmica que a sociedade está hoje. A sociedade hoje
cobra mais informação, mas nós temos a obrigação de informar de maneira adequada, de maneira tecnicamente adequada, com grande responsabilidade política, social e com muito espírito ético, senão a gente não consegue fazer isso, né? Então hoje o desafio, eu acho que não há crise nesse sistema, o sistema convencional de jornalismo está mudando, né? Mas eu costumo dizer que o jornalismo ele nasceu das tecnologias lá no século, as tecnologias com a impressora, a qualidade da tinta, do papel, essa tudo, e explodiu nos jornais aí no começo do século XVII, 1600, né? Não seria a tecnologia da internet que ia afundar a profissão jornalista, ao contrário, ela deu ao jornalismo mais possibilidade de fazer um trabalho melhor, e esse trabalho redunda numa grande responsabilidade de você informar diuturnamente o cidadão. É por isso que o jornalismo ele tem que ser sempre amarrado com essa possibilidade de trabalhar para esses projetos de cidadania, tornar as pessoas capazes de pensar nos seus direitos, mas pensar também nos seus deveres, né? Criar essa consciência crítica de direitos e deveres, que é isso que corresponde à ideia de cidadania, e esse é o grande desafio do jornalismo, né? Agora, como é que nós vamos saber se nós estamos acertando para fazer tudo isso, né? Hoje nós temos o retorno no nosso trabalho imediatamente. Me lembro uma vez, eu dirigi um semanário em Goiânia e tinha uma coluna, o semanário era muito bem avaliado em Goiânia, tinha uma grande circulação, mas eu não conhecia a cara dos meus leitores, que liam, mandavam cartas, assim por diante. Aí um dia, andando no centro de Goiânia com um grupo de jornalistas, alguém me apresentou a um senhor que depois descobriu que era um grande escritor, que é de Goiás, que era de Anápolis, eu o conheço, né? Ele é uma pessoa cultíssima, e ele ficou assim admirado de me encontrar um jornalista que escrevia, segundo ele, estava escrevendo bem, batendo em questões importantes. Quer dizer, não fosse o acaso, ele jamais teria me visto, eu jamais teria conhecido esse grande escritor pessoalmente. Hoje, nós até trocamos informações, nos encontramos em banca de revista, ele deixa os livros lá para presente que ele me deixa lá nessa banca ali no centro de Goiânia, né? Hoje não, nós temos esse retorno imediatamente à nossa publicação. Você publica uma informação, você já tem um retorno, e você precisa estar muito seguro do que você está fazendo, né? E por isso que a busca da informação, ela tem que ser tecnicamente perfeita, nós temos que buscar a perfeição. A cada frase que nós escrevemos não tem saída, é um trabalho cansativo. É muito gratificante receber um resultado, né? E você vai receber pancada de todo lado, mas se você faz de maneira adequada, com um texto claro, sem inventar, se for um comentário adequado, com frases curtas, que as pessoas possam entender a sua linha de raciocínio, não tem como, e não há uma varinha de cordão para saber assim, será que com certeza dessa vez? Essa dúvida é que vai nos tornar cada dia jornalistas melhores para informar a sociedade e tornar a nossa profissão um instrumento da liberdade de expressão, um instrumento da democracia e da construção da cidadania. Perfeito. É isso mesmo, né?